Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? Oi, gente! Aviso bem rapidinho. Caso você não tenha visto, tá rolando sorteio lá no perfil do Causos do Vale, então corre lá. O caos de hoje que me contou foi o Danilo. O Danilo é gay e namora com o Vitor. Os dois se conheceram no bloco de carnaval, e aí depois se beijaram, trocaram contato ali no meio da folia. E Vitor logo de cara ficou super encantado com o Danilo. Danilo ainda gostava de fazer uma linhagem de difícil, deu aquela enrolada nele, mas não teve jeito, gente. Eles saíram uma vez, duas, três. Quando perceberam, já estavam se vendo 2 vezes por semana e, do nada, esses dois apareceram namorando, com direito à aliança, anúncio em rede social e tudo. O relacionamento deles não é exatamente o mais tranquilo do mundo, mas, usando as palavras de Danilo, somos 2 pessoas dispostas a aparar as arestas para estarmos juntos. Só que, gente, quem sou eu pra julgar aqui, tá? O relacionamento alheio, mas tem umas arestas que são bem arestudas, na minha opinião. O Danilo é muito ciumento, gente. Ele confessou aqui no e-mail que ele se sente super inseguro porque o Vitor supostamente é mais bonito do que ele. Eu vi a foto dos dois e pra mim os dois são bonitos. Não acho que tem uma disparidade, muito pelo contrário, acho que existe uma coesão até porque hoje em dia os casais são bem parecidos, né? Principalmente casais gays. Enfim, eles já tiveram várias brigas, porque nos rolês LGBTs aí da vida, mesmo quando eles estão de mãos dadas, agarradinhos, na vibe de casal, é, Danilo falou que sempre tem umas gay urubua rondando e tentando flertar com o Vitor. Ué, Danilo, seja bem-vindo à vida real. Hoje em dia tem gente que vai pro rolê já na intenção de ser marmita. Hoje em dia tem casal que vai pro rolê pra ficar com outras pessoas, tanto, né, entre eles quanto separado e tal. Eu já vi casal que tem um relacionamento aberto que vai pra mesma balada e tá um em cada ponta, entendeu? Também já vi gente ficando brava quando tem casal monogâmico no rolê. Ou seja, os tempos são outros. Só que aí quando acontecia isso, né, da galera ficar dando em cima, o Danilo ficava com cara de bunda pelo resto da noite, principalmente porque, segundo ele, o Vitor sempre se faz de sons quando isso acontece, fica dando umas risadinhas assim de, ai, nada a ver, nem tão olhando pra mim, não sei o quê, enfim. E olha, a gente não querendo causar discórdia, né, mas, é, enfim, de repente é uma reflexão aí pra você. Será que o problema tá na galera dar em cima dele? Ou o problema tá na galera não dar em cima de você, Danilo? Fica o questionamento. Por outro lado, a linguagem de amor do Vitor, gente, é a presença. Tem dias que Danilo só quer ficar na dele, tranquilo, assistindo um negocinho sozinho, e Vitor se convida pras coisas. Ou joga um verde de, nossa, amor, eu também tava pensando em assistir tal coisa, eu também tava pensando em ir tal lugar, também tava pensando em... Enfim, o Vitor gosta muito de estar junto, gente. O máximo de tempo possível e não hesita em criar contextos. Só pra vocês entenderem essa marcação sob pressão, isso fez com que eles conhecessem a família um do outro muito rápido. Danilo falou, Jonah, eu não combinei nada. Num belo dia ele me convidou pra almoçar e o almoço era com a família inteira dele, com ele me apresentando como namorado. E aí na semana seguinte ia rolar um churrasco aqui em casa, e aí quando ele mandou uma mensagem perguntando, ai amor, eu posso ir no churrasco? Eu fiquei constrangido de dizer não. Ai gente, é como diz a afinada Igona, limites. Limites. Enfim, contextos dados. Esse caos aconteceu quando o Vitor, o namorado de Danilo, queria porque queria que Danilo fosse com ele pra praia. O irmão do Vitor, junto com os primos e amigos, tinha alugado uma casa no feriado e tal. Enfim, aí a preocupação do Danilo era aquela angústia de ser agregado, né? Será que eu fui convidado mesmo? Ou o Vitor só enfiou meu nome na lista? Ou pior, né? Nem ele mesmo estava convidado, se convidou e meteu Danilo ali no meio, porque Danilo falou que era bem a cara dele fazer esse tipo de coisa. E aí ele só respirou aliviado quando o irmão do Vitor, né, o cunhado, perguntou diretamente pra ele, e aí, Danilo, você vai com a gente? E aí ele falou, ah, bom, é isso, então ele tá sabendo, tá tudo certo. E aí lá foi o bonde todo pra praia. E, gente, a casa era uma grande salada mista, porque já começa que a maioria da galera não era LGBT, e diz o Danilo que era aquele combo que testa a paciência de qualquer um. Por quê? Era trap tocando no talo 24 horas por dia, Danilo odeia trap. Narguilé circulando pela casa inteira. Danilo também odeia narguilé e eu compartilho desse ódio, gente. Narguileiros que me desculpem, mas
Eu não gosto de narguilé, gente, não gosto. Narguilé, sei lá. Enfim. E o pessoal fumando vape como se fosse água, gente. Vape também não sou do rolê do vape, não. E aí, Vitor, namorado de Danilo, tava faceiro, né, gente? Afinal, tava cercado dos amigos, da família, mas o Danilo tava se sentindo não só deslocado, como ele também teve a sensação de que o pessoal tava achando ele meio antipático e tal. E aí ele chegou à conclusão que já vi que sóbrio não vai rolar. E aí lá foi ele começar a encher a cara, gente. Caipirinha, cerveja, shot, enfim. A cada gole, a simpatia baixando no corpo dele. E aí ele começou a puxar papo, começou a rir das piadas de hétero dos primos, começou a ser a gay engraçada pras primas, enfim, até começou a rodar um cigarrinho ali mais natural e Danilo que já tava soltinho deu uns tragos. E foi isso, gente. Pra quem achou que Danilo ia ficar quietinho no canto, do nada ele virou a atração principal da casa, porque tava dançando, fazendo todo mundo rir. Eu amo, gente. Eu amo e não julgo, porque quando eu bebo eu fico mais simpático. E, e é isso, às vezes. Às vezes se faz necessário. Aí chegou um momento ali que Vitor, namorado de Danilo, que tava cansado, avisou que ia deitar. E como Danilo ainda tava a todo vapor, uma das primas falou: Ó, relaxa, tá tudo em família, a gente cuida dele, pode ir lá dormir. E aí Danilo ficou lá, curtindo a sua recém-descoberta popularidade entre os héteros. E aí lá pras 3 e tanta da manhã, bexiga de Danilo mais uma vez avisou que tinha chegado ao limite e ele foi pra dentro da casa, cambaleando pra ir ao banheiro. Só que quando ele foi girar a maçaneta, a porta abriu. E o Vitor, namorado dele, tava lá dentro. E aí um olhou pra cara do outro e sem dizer uma palavra, o Vitor puxou o Danilo pra dentro, ali do banheiro, e trancou a porta. Gente, Danilo não entrou em detalhes, mas, parafraseando, Jonah, foi uma das melhores transas que eu já tive na minha vida. Ele disse que estava no estado alterado? Sim. Misturando o álcool e a brisa do baseadinho? Sim. Mas o pensamento que gritava na cabeça dele enquanto eles se pegavam no banheiro era: caramba, que sorte que eu tenho de namorar com uma pessoa que me faz sentir tanto tesão assim. Ai, ai. E aí, depois que o negócio pegou fogo e tudo se encerrou, Vitor abriu a porta do banheiro, né? Deu aquele sorrisinho de lado e saiu, deixando o Danilo lá pra se recompor, se limpar, enfim. E foi nessa hora, lavando o rosto ali na pia, que Danilo percebeu que o pique da festa tinha acabado e o cansaço chegou. E ainda assim ele resolveu tomar um banho rápido, né? Ele foi caminhando até o quarto onde ele e o Vitor estavam dormindo pra ele pegar a toalha. E quando o Danilo abriu a porta, o Vitor já estava esparramado no colchão, gente, roncando no 10º sono, numa profundidade que não condizia com a energia de quem há 15 minutos atrás estava se segurando para não gemer alto ali dentro do banheiro, porque estavam transando, né? E aí, só pra encher o saco, o Danilo cutucou o pé dele e brincou: Nossa, amor, não acredito que você já apagou de novo. E aí o Vitor resmungou e puxou a coberta, nem abriu o olho. Só que foi nessa hora que ele puxou a coberta de volta que um frio subiu pela espinha de Danilo, gente. Com a toalha ainda ali no pescoço, ele virou os calcanhares e foi caminhando até lá pra fora, até pro quintal, onde a galera ainda tava bebendo, porque ele precisava ter certeza de uma coisa, que ele tava torcendo muito pra não ser verdade. E aí, quando ele chegou no quintal, um dos primos gritou pra ele: Aí, Danilo, não acredito que você já vai dormir, cara, a galera vai desanimar. E aí o Danilo deu aquele sorrisinho amarelo forçado e falou: Ah, não, tô acabado e tal, vou tomar banho e vou deitar. E aí, quando ele virou o rosto pro lado, gente, ele cruzou o olhar com alguém e, infelizmente, ele teve certeza de uma coisa que ele não gostaria de ter. Gente, Vitor, namorado do Danilo, tem um irmão gêmeo. E sim, o Danilo transou com um cunhado dentro do banheiro, crente de que era o namorado. Vocês acreditam? Gente, vamos lá. Vamos lá.
Eu, Jonah, já aprendi a não duvidar de absolutamente nada depois de anos contando histórias nesse podcast, mas Danilo jurou de pé junto aqui nos e-mails que literalmente não tinha como desconfiar. Ele falou: Jonah, eu juro por tudo que é mais sagrado, nem o comportamento, nem o beijo, nem o cheiro, nada, absolutamente nada me fez duvidar que aquele era o Vitor. E aí eu tive que perguntar, né, gente? Eu falei, tá, mas e a roupa? Não é possível que você não tenha notado que o cara não tava usando a mesma roupa que seu namorado. E aí ele diz que na afobação ali do momento, no estado alcoólico que ele tava, ele não prestou atenção na roupa. E a única coisa que ele notou foi que o, entre aspas, namorado tava muito mais intenso e voraz do que o normal. Ai, gente, é mole. E detalhe, tá? Cunhado supostamente é hétero. E eu tenho alguns ouvintes homens héteros, gente. Geralmente eles são namorados, maridos de ouvintes. Enfim, os homens héteros que escutam Causa do Vale nunca chegam aqui sozinhos, né? E eu adoraria saber o que eles pensam dessas brotheragens que às vezes aparecem aqui no podcast. Enfim. Aí, completamente em choque e com a brisa já cortada, depois de um banho e muita reflexão, Danilo deitou ali no colchão ao lado do namorado. Dia seguinte, ressaca bateu e não foi só de álcool, né? Foi ressaca moral, por razões óbvias. O pessoal ia falar com o Danilo, esperando encontrar aquele cara animado e simpático da noite anterior, e ele só dando aquele discursinho de ai, não, tô mal, ressaca, nossa, acho que exagerei. E Vitor, o namorado, coitado, ficou do lado dele, fazendo papel de enfermeiro pelo resto da viagem, porque Danilo ficou mais reservado até acabar ali a viagem, preocupado com esse lance do cunhado, porque inclusive o momento que mais deixou ele sem graça foi que Danilo tava ali escovando o dente no corredor, e o cunhado, barra hétero, barra gêmeo, passa por ele, do mais absoluto nada, dá um tapão na bunda de Danilo. E eles nunca, jamais na vida tiveram esse nível de intimidade, gente. Pra mim, isso aí foi um recado dado, gente. O cunhado sabia perfeitamente o que eles tinham feito. E é isso, aí ele encerrou o e-mail dizendo: Jonah, eu te mandei essa história porque eu nunca consegui abrir a boca pra contar isso pra ninguém, nem pra minha melhor amiga. Eu morro de vergonha. Eu ainda namoro o Vitor. Eu tento evitar ao máximo lembrar de que isso aconteceu porque eu sinto que tem uma bomba relógio com o meu nome na mão de outra pessoa e que essa bomba pode estourar a qualquer momento. Nunca rolou mais nada entre eu e meu cunhado, mas eu sinto o olhar provocativo dele em cima de mim, principalmente em rolês de família que envolvem álcool. Ai, 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 ai. E aí, gente? Foi isso. Foi isso. Vocês acreditam? Eu quero a opinião sincera de vocês, gente. É possível uma coisa dessas? Alguém aí já namorou, pegou gêmeos, que pode vir aqui testemunhar a favor de Danilo? Porque, sendo muito sincero com vocês, gente, acho um pouco cômodo colocar a culpa na cachaça e no ai, não notei. Sabe? Eu já tive amigas gêmeas, gêmeas idênticas, e num primeiro momento, você tem um pouco de dificuldade de saber quem é quem, mas o convívio, o jeito de falar, de andar, enfim, fica impossível confundir. E elas eram minhas amigas. O cara do caos é namorado de Danilo, então isso me deixa com uma leve pulguinha atrás da orelha, moço. Mas e vocês, gente? Danilo foi vítima da circunstância? Dê a opinião aí de vocês. Eu já brifei ele. Eu falei, olha, não sei se vai. Não sei se a galera vai muito comprar essa sua sinceridade, não, mas é isso, tá contado. Então, quem quiser comentar, corre lá no nosso post do Instagram. E eu vejo vocês ou no nosso episódio exclusivo para apoiadores que já saiu, ou na semana que vem, tá bom? Beijo, gente! Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.